Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Batata Assando e hoje vamos responder uma dúvida muito comum que sempre surge, que quais são os melhores adoçantes para a gente usar na nossa rotina, os melhores adoçantes para a gente usar no nosso dia a dia, tá certo? Então, se você gostou do tema e viu que aqui eu não tratei de algum adoçante que você gosta ou que você tem dúvida e quer saber, deixa os comentários nos comentários aqui embaixo, tá? Que eu vou tentar ler e responder a todos vocês, tá certo? E agora vamos lá, né? Vamos falar de adoçantes. O que a gente precisa saber sobre eles e por que um adoçante vai ser superior ao outro. Então vamos lá, né? Os três melhores adoçantes que existem, né? Os três que a gente tem mais fácil acesso hoje por aí nos supermercados, lojas de produtos naturais e lojas de suplementos alimentares e todos os lugares que vendem essas coisas, né? As três melhores opções são eritritol, xilitol e stevia, tá certo? Eu já vou falar mais um pouquinho sobre cada um deles, vou dar também sugestões de uso e explicar por que eles são as melhores opções. Por outro lado, se você só queria decorar alguma informação, anota isso no papelzinho e sai desse vídeo. Talvez você não saiba como usar ele, talvez você não aprenda por que eles são boas opções, talvez você não entenda as melhores combinações para você fazer, mas muita gente cai no vídeo, quer uma informação rápida e está aqui a informação rápida, tá? Agora vamos falar com quem realmente quer entender mais sobre os adoçantes e realmente liga um pouco mais assim para a própria saúde, né? Vamos seguir aqui. Em primeiro lugar, a gente tem a stevia, principalmente por conta do seu poder adoçante, tá certo? A stevia é uma plantinha, tá? Ela é uma planta, uma ervinha, né? Tipo hortelã, erva doce, stevia, né? Uma planta prima dessas outras duas. E ela tem um sabor naturalmente doce, certo? Por isso, um adoçante obtido a partir dessa folha é uma excelente opção, ele é bem natural. Claro que não existe pé de adoçante stevia na natureza, mas o processamento que pega a plantinha da natureza e coloca aí dentro do seu cafezinho é um processo muito mínimo, é uma boa pedida, tá certo? E, além disso, né, quais os impactos da stevia dentro do seu organismo? É importante que você saiba que a stevia tem zero índice glicêmico, ou seja, você pode consumir stevia à vontade e sua insulina não vai se alterar devido a isso, tá certo? Não precisa se preocupar. Algumas pessoas dizem que mesmo adoçantes sem carboidratos, sem índice glicêmico, alteram a insulina e na realidade não, tá? Você não precisa se preocupar que em 99,99% das pessoas os estudos mostram que essa alteração é mínima ou inexistente, tá? Então não é um ponto de preocupação. Outro ponto bom da stevia, né, é que ela também é zero calorias, né? Dessa forma ela não quebra também o seu jejum intermitente, nem o jejum de calorias e nem o jejum de insulina. Então, ela é uma excelente alternativa para você ter na sua rotina, seja no seu jejum, seja fora do seu jejum, você pode adoçar à vontade com ela. Outra boa opção de adoçante que a gente pode ter aqui é o eritritol, tá certo, pessoal? O eritritol, ele também é um adoçante natural, ele é encontrado em pequenas quantidades em algumas frutas, em algumas verduras, e o eritritol que a gente tem acesso é sim um eritritol industrializado, porém ele é uma exata molécula natural que a gente tem na natureza e consome milhões de anos, exatamente por isso que ele é considerado um adoçante natural, não é uma fórmula, uma molécula que começou a existir recentemente, tá certo? E quais as vantagens, né, do eritritol? A principal vantagem do eritritol é que, em primeiro lugar, tem a aparência e tem o uso igual ao do açúcar de mesa. Então você vê que você pode usar ele nas suas receitas como açúcar, né? Ele vai ter esse mesmo comportamento nas suas receitas. Ele tem 90% menos calorias e menos carboidratos do que o açúcar. Então, para você ter uma ideia, né, 10 gramas de eritritol tem só 4 calorias, só 1 grama de carboidrato. Então é algo muito pouco. E isso acontece, né, porque os carboidratos do eritritol são carboidratos não absorvíveis, ou seja, o eritritol é um carboidrato, ele é 100% carboidrato, mas o nosso corpo não absorve mais de 90% dele, em torno de 92% do eritritol não é absorvido. Dessa forma, ele é um adoçante de baixo carboidrato e você pode usar tranquilamente aí na sua rotina saudável. Ele é um adoçante zero açúcar, zero carboidratos, tá? Quanto ao impacto glicêmico, por ser quase zero carboidratos, ele tem também quase zero impacto glicêmico, tá certo? Para você ter uma ideia, o índice glicêmico do eritritol fica em torno de 5, né? Numa escala de 0 a 100, é bem pouquinho, é quase nada. Lembrando que esse índice glicêmico varia também muito em relação à quantidade do seu consumo. Se você consumir uma colherzinha de café no seu cafezinho, não vai alterar em nada a sua insulina,
não vai, por exemplo, quebrar o seu jejum de insulina, nem o seu jejum de calorias. Dá para consumir tranquilamente eritritol numa rotina saudável, numa rotina de baixo carboidrato, num processo de emagrecimento ou mesmo durante o jejum intermitente, tá certo? É claro que se você fizer uma receita low carb com ele, você vai quebrar o seu jejum intermitente, afinal você vai estar comendo a receita, mas o uso do adoçante em si não vai quebrar o jejum, não tem nenhum problema. Outra boa opção que eu trouxe aqui para vocês é o xilitol. Ele é em sabor mais doce do que o eritritol, tá certo? Para você ter uma ideia, o xilitol substitui o açúcar em 1 para 1, onde você usava uma colher de açúcar, você usa uma colher de xilitol. Já o eritritol, ele é um pouquinho menos doce, tá certo? Ele tem 20% menos sabor doce do que o açúcar. Dessa forma, o eritritol adoça um pouco menos, é importante você saber disso. Se você comprar, você não pode estranhar, você vai ter que usar um pouquinho mais mesmo. Mas, voltando a falar do xilitol aqui, é importante também que você saiba que ele é um adoçante 100% carboidratos, porém 60-65% desses carboidratos não são absorvíveis. Dessa forma, sobra 35% dos carboidratos, o que torna o xilitol um adoçante minimamente calórico. Ele não é 0 calorias igual os outros dois que eu trouxe aqui para você, né, que são praticamente 0. Dessa forma, se você é uma pessoa que está querendo usar bastante xilitol durante o seu jejum intermitente, por exemplo, é interessante que você opte por eritritol ou stevia. O xilitol ele vai ser menos produtivo, aí, menos bom para o seu jejum intermitente, tá certo? Por outro lado, ele também adoça mais, então dependendo da quantidade, dependendo do seu paladar, talvez valha a pena usar um pouquinho de xilitol aí, também não vai ser o fim do mundo. Em pequenas quantidades, 1-2 gramas, não quebra o seu jejum intermitente, tá? Inclusive, mais sobre jejum intermitente, eu falo num vídeo bem bacana que eu deixei aqui no cardzinho para você, eu acho que o cardzinho aparece aqui, onde eu falo mais sobre o que quebra e o que não quebra o jejum intermitente. Se você tiver curiosidade, abre lá que você vai ter mais informações sobre esse assunto. E falando sobre aqui impacto glicêmico do xilitol, né? Assim como ele tem um pouquinho mais de carboidratos do que os outros dois que eu trouxe para você, ele também tem um impacto glicêmico um pouquinho maior. O índice glicêmico aí do xilitol fica em torno de 20, 25, de acordo com a quantidade que você come, é claro, né? Isso vai mudar a carga glicêmica dele no seu sangue, impacto. A partir disso, né, você tem que saber que se você quer nenhum pico de insulina no seu corpo, né, nem um pouquinho, você está fazendo uma dieta cetogênica, até uma dieta carnívora, o xilitol acaba sendo a pior dessas 3 opções que eu trouxe aqui para você, tá? O que não torna ele ruim, mas ele é o menos bom, digamos assim. E ainda sobre o ponto dos adoçantes, né, a gente tem ainda outros tipos de adoçantes que podem ser interessantes e tem a sua ocasião de uso sim, tá certo? Alguns exemplos aqui para você, se você é uma pessoa meio cri-cri com o sabor dos adoçantes, está acostumado com uma sacarina, com uma sucralose, usa super pouquinho no seu café, é bom que você tenha em mente que esses adoçantes são 0 calorias e nessa pequena quantidade ele não vai atrapalhar em nada a sua saúde, a sua rotina alimentar, o seu emagrecimento. Se você é uma pessoa que bem moderada, mas que gosta do sabor do adoçante que você já está acostumado, não precisa se preocupar muito, não precisa colocar isso em mais um grau de preocupação nisso, né? Porque a gente sabe que quando a gente está tentando emagrecer, quanto menos coisas a gente precisa se preocupar, melhor, né? Focar mais no que é mais importante. Como, por exemplo, né, ter uma alimentação adequada e seguir os passos certos para queima de gordura. Inclusive, se você não sabe exatamente o que fazer para emagrecer, fica aí mais um pouco que eu já vou falar também onde você encontra informações passo a passo com o meu método, né, exclusivo de emagrecimento que eu ensino para tanta gente e já tive mais de 1000 alunos seguindo esse método. Mas, retomando aqui, é legal que você também tenha algumas opções de sabor. Por exemplo, muita gente não gosta da stevia, né? A stevia, querendo ou não, tem um fundinho amargo. E isso não é motivo para você necessariamente excluir a stevia da sua vida inteira. Tem algumas combinações muito legais, né? Se você comprar stevia em pó, por exemplo, você já encontra stevias puras em pó, inclusive ela é verdinha devido à planta, né, da qual ela é retirada, extraída. Você pode muito bem misturar 20% de stevia com 80% de eritritol. Dessa forma você tem um adoçante mais doce do que o eritritol sozinho, né? A stevia aumenta o dulçor do eritritol, enquanto você diminui o amargor da stevia, uma vez que ali ela vai estar misturada majoritariamente com eritritol. É uma boa estratégia para você. Eu uso aqui em casa, funciona perfeitamente. E eu tenho um adoçante bem saboroso, enquanto se comporta igual açúcar. É muito interessante. Outra estratégia para você é que atualmente as empresas e as fábricas estão fazendo muitas combinações com stevia.
Atualmente, a que eu acho mais interessante é a mistura de stevia com talmatina. Talmatina também é um adoçante zero calorias, é um adoçante zero índice glicêmico, e ela está junto da stevia nos adoçantes exatamente para tirar esse retrogosto amargo da stevia. Então é uma opção de adoçante de zero carboidrato, zero índice glicêmico, que você pode consumir até no seu jejum intermitente e que vai ser menos amargo. É tudo uma questão de você ler, de repente, os rótulos aí no mercado na hora de escolher o seu adoçante zero carboidratos, tá certo? Dentro do meu programa, né, que é a Mentoria Batata Assando, meus alunos, eles consomem esses adoçantes livres de calorias tranquilamente durante o processo de emagrecimento, tá certo? Até porque o mais importante, principalmente na fase de ataque lá dentro, é que os alunos consigam ficar longe do alto consumo de carboidratos por pelo menos 15 dias, né? Essa fase de ataque é uma fase de ataque onde acontece a regulação metabólica dos alunos e é exatamente por isso que a fase de ataque é essencial no processo de emagrecimento de toda e qualquer pessoa que passa lá dentro pela mentoria Batata Assando. Depois, com o tempo, na fase de adaptação, a gente começa a ter um pouco mais de aceitação com o consumo de carboidratos, né? Até porque depois que o seu metabolismo já está funcionando 100%, que o seu corpo já está queimando gordura como fonte de energia, é um pouco mais fácil que você coma um pouco mais de carboidratos sem atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Exatamente por isso, na fase de adaptação, é incluso um pouco mais de carboidratos na dieta dos mentorados e nem por isso eles deixam de emagrecer. Se você quer entender um pouquinho mais sobre tudo isso que eu estou falando, eu preparei uma apresentação completa para você que explica o que é e como funciona o protocolo G3, que é esse método exclusivo que eu ensino para os meus alunos dentro da mentoria Batata Assando e que traz tantos resultados como esse aqui da Luísa, que perdeu mais de 7 quilos e reverteu o diabetes tipo 2 aplicando o protocolo G3 com a minha ajuda lá dentro da mentoria Batata Assando. Se você quer entender o que a Luísa exatamente fez para conseguir esses resultados e talvez você também queira vir comigo no nosso grupo VIP no WhatsApp que a gente tem dentro da mentoria e começar a construir resultados parecidos ou às vezes até melhores, eu estou deixando um link aqui na descrição para você, tá certo? Só você clicar nele e ver a aula inaugural, que é uma apresentação onde eu falo de onde surgiu o protocolo G3 e por que ele funciona muito mais do que quando você tenta aplicar uma dieta low carb ou cetogênica na sua casa por conta própria, tá certo? Então, se você se interessou, clica, assiste a apresentação e quem sabe você não entra no nosso grupo ainda hoje. E é isso, tá certo? Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Não esquece das informações que eu trouxe aqui, que são muito valiosas. Não deixa de clicar no like se você gostou do conteúdo e a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal Batata Assando. Tchau, tchau!